Eu ia dizer que quero ir até o Efraim, mas hoje nós vamos um pouquinho além do Efraim. Eu nem vou dar tanta ênfase ao Efraim, mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem sido fiel e tem sido bom conosco. Esse tempo de adoração tem sido um tempo tão precioso. E Deus tem ministrado nossa vida. Enquanto estava tendo louvor, eu vi uma imagem, né, como uma visão de Jesus vestido com a roupa de construtor. E eu vi um prumo na mão dele. E o Senhor veio falando comigo assim: eu sou aquele que edifica a igreja. E eu quero aprumar a minha igreja. Feche teus olhos. Eu quero aprumar, eu quero trazer ordem. Eu quero trazer cura. E eu quero edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 42. Do versículo 1 ao versículo 24. Essa história de José, eu vou ser honesto para vocês, ela não precisa de muito esforço do pregador. Essa história de José, ela ministra. Você vai lendo essa história e ela ministra a nossa vida. Amém? Gênesis 42, do versículo 1 ao versículo 24. Antes disso, olhe para mim. Imagino que todos estejam contextualizados com a história de José. Mas antes de lermos, nós precisamos resgatar detalhes. José era um jovem, Deus deu a ele um grande sonho, uma grande visão. Ele contou isso na mesa do café da manhã para sua família. Seu pai ficou pensativo e seus irmãos ficaram com raiva. A família de José era uma família desestruturada de certa forma, tinham muitos conflitos dentro dessa família. E esses conflitos fizeram com que houvesse uma rixa entre os irmãos. Os mais velhos, bem mais velhos que José, tinham ciúmes, inveja e julgavam José. E chegou um ponto que esses irmãos, com tanta raiva, com tanta amargura no coração, resolveram jogar José num poço. E depois planejaram matar José e não matando José, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Você precisa crer nisso, que Deus tem a sua boa mão sobre você. E o diabo não pode te matar enquanto Deus tem algo a fazer na sua história. Eles então vendem José como escravo. José vai como escravo para o Egito. No Egito ele é escravo agora. Mas você pensa a amargura. Eu quero que você comece a olhar para José como um ser humano. Você pensa na amargura. Você perdeu seus direitos porque seus irmãos lhe traíram e venderam você como escravo. Você consegue me ajudar a pensar nisso nessa noite? Vamos pensar. Era como se José tivesse assim, sabe, desgraçados, me venderam, perdeu valor e foi ser escravo. Na casa de Potifar, onde ele era escravo, a mulher de Potifar teve interesse por José, por ele ser um jovem, por chamar a atenção dela. Tenta se relacionar sexualmente com José. José demonstra ali uma fidelidade a Deus, uma integridade a Deus. Não se deixa levar pelo charme, pela tentativa, pelo apelo da mulher de Potifar. Ela mente e diz que ele tentou assediá-la. Potifar manda prender José e agora ele sai. Eu quero que vocês entendam, Deus chamou José, todos creem nisso, Deus chamou José, escolheu José. Agora José vai para o fundo do poço. Está no fundo do poço não é sinal de que Deus não te escolheu. Mas às vezes estar no fundo do poço, inclusive, é sinal de que Deus te escolheu. Do fundo do poço para escravo, de escravo para prisioneiro. E aí lá na prisão ele
faz alguns amigos. Deus o usa porque ele tinha uma unção dada por Deus de interpretar sonhos. Ele interpreta os sonhos do copeiro do faraó. E quando o copeiro é restaurado à sua posição, José faz um pedido ao copeiro de amigo e diz assim: viu, quando você chegar na presença do faraó, porque o copeiro é quem fica muito perto do faraó, né? Fala para ele que eu sou inocente. Intercede por mim, me dá uma mão, me dá uma oportunidade de provar minha inocência. Usa a sua influência. E a Bíblia diz que o copeiro é restaurado à sua posição, mas que o copeiro esqueceu de José. E aqui eu queria que você pensasse quantas vezes nós temos essa sensação de que alguém que está num patamar que poderia nos ajudar, não nos ajuda. Por isso que eu disse, não precisa pregar, é só ler. E aí passa os anos, e aí o copeiro, o rei tem um... Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus te capacita com uma especialidade, no tempo de Deus, no alinhamento, na plenitude de tudo que Deus tem para fazer na sua vida, vai haver uma necessidade que ninguém no mundo inteiro vai ter capacidade de resolver, porque aquilo foi uma especialidade que Deus te deu como chave para um novo tempo. Então você tem que focar em discernir no que Deus tem te lapidado, porque é no que Deus tem te lapidado que vai ser a chave para uma nova fase. E quando ninguém consegue interpretar o sonho, então aquele cara de pau do amigo de José, todo mundo sabe que é Deus que estava nisso, né? Todo mundo sabe que é Deus, porque se ele falasse de José no começo, talvez José conseguisse só a sua liberdade, mas Deus tinha um propósito que vai muito além da liberdade. Não queira só ser livre, queira viver a plenitude do chamado de Deus para a sua vida. Não queira só ter alívio, queira viver o que... Você tem que começar a orar o Pai Nosso, e no Pai Nosso você tem que dizer: Deus, qual é a tua vontade? Porque às vezes eu estou pedindo alívio, mas não é alívio que Deus quer te dar, Deus quer cumprir um propósito muito maior, e Ele quer usar a sua vida, e para isso Ele está te dando uma especialidade. A pergunta nessa noite é: qual especialidade Deus está te dando? Qual dom? Qual chamado? Qual habilidade? Qual formação? Qual nível de influência Deus está te dando para o tempo que Ele tem para a sua vida? E aí quando o copeiro lembra dele e diz: olha, tem um rapaz na prisão que interpreta os sonhos, o faraó manda chamá-lo. Deixa eu dizer alguma coisa. Gente, eu não sei, eu não vou animar muito vocês, porque depois vem uma parte da pregação que não vai ser assim tão animadora, então não vamos nem fingir, não vamos nem começar a treinar, porque não vai adiantar. Já estou avisando que vai ser um pouquinho estreito. Mas enfim, tudo certo, fechem as portas lá atrás e vamos dar continuidade. Uma mensagem do WhatsApp, uma chamada de vídeo, uma ligação, um e-mail, pode arrancar você do calabouço e colocar você na presença de reis. Para essa nós temos que dizer um amém. Para isso nós temos que dizer: uma mensagem do WhatsApp, uma chamada de vídeo pode tirar você do calabouço e colocar você na presença dos nobres, porque é a especialidade de Deus arrancar o pobre do monturo e colocar entre os príncipes dessa terra. Você crê nisso? Você crê nisso? E quem estava na pregação da semana passada sabe que nós estamos falando que quando você se limita a uma falsa humildade, de ser pequenininho e não querer expandir, não querer crescer, não querer viver o máximo do seu potencial, isso não é humildade, isso é egoísmo. Porque quando você expande sua capacidade financeira, intelectual, profissional e ministerial, você então consegue abençoar mais pessoas. Deus tem planos grandiosos para a sua vida, isso não é soberba, é Deus querendo te levantar. Sabe por quê? Porque pobre na miséria, numa desgraça, é fácil ajoelhar, chorar e dizer que Deus é o rei da tua vida. Mas quando você vai para um patamar de autoridade, influência, para um patamar de fama, para um patamar de glória nesse mundo, para um patamar de finanças, e aí você vai se despir de tudo isso e dizer: Deus é o rei na minha vida, faz muito mais sentido. Então deixe Deus te levantar, queira crescer, queira ver o seu trabalho ser reconhecido, queira ver um cargo mais alto e você assumir esse cargo, queira crescer. Deus está querendo te tirar de operador 2 para operador 5.
Tem operador 5, Clebson? Tem? Operador 5? Tem? Vai até quanto de operador? Hã? Até sênior, ô louco, aleluia! Amém? Porque quando você deixa Deus te levantar na sua área de influência, é porque Ele quer te usar para abençoar teus irmãos. Amém? Nós queremos ter uma igreja grande aqui. Porque a igreja, quando era bem pequenininha, não conseguia ter uma associação. Agora nós temos. A igreja, quando era pequena, nós não conseguimos fazer um trabalho para adolescentes. Teve uma época que eu e a Daiane fazíamos trabalho para adolescentes, a Daiane fazia um trabalho para crianças, eu pregava e nós dois cantávamos no louvor. E as pessoas sobreviveram. Não fiquem falando muito que eu estou anotando os nomes aqui. Amém? José chega na presença do faraó, interpreta os sonhos. Vocês conhecem essa história? Quem não leu na Bíblia, assistiu na novela. Interpreta os sonhos. E quando interpreta os sonhos, José, ele usa o princípio do também. Vocês conhecem o princípio do também? O princípio do também é que um servo de Deus, ele nunca só faz o que lhe pedem. Ele também faz algo a mais do que lhe pedem. Ele sempre tem algo a mais. Se Deus ou alguém lhe pede para fazer algo, ele faz o que é pedido com excelência, mas ele faz algo a mais. Esse é o princípio do também. Foi assim que Rebeca foi escolhida como esposa. Ela fez o que lhe pediu o servo de Abraão, mas ela também ofereceu água aos camelos. Daí o Dudu e a Carla já vão ficar tudo apaixonados, porque essa mensagem, essa história tem tudo a ver com o romance e o casamento deles. Então o princípio do também é quando lhe pedirem alguma coisa. Porque é fácil eu vir aqui orar para vocês prosperarem, mas você vai no seu trabalho e faz um trabalho michuruca, faz mais ou menos, faz mal feito, do jeito da cultura da maioria dos brasileiros. Aí você quer que Deus te abençoe? Deus não prospera a mão relaxada. Tem que ser bem feito. Tem que ter excelência. Você tem que treinar. Você tem que praticar. Você tem que estudar. Você tem que deixar Deus ampliar, esticar a sua capacidade na área que é a sua especialidade. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. José, quando terminou de falar a interpretação dos sonhos, vocês sabem, as vacas magras e as gordas, e José vai dizer assim, vão ser 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e aí José diz, mas eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, e esse plano é, olha o tipo de José, você tem que escolher um homem sábio e criterioso, que tem a capacidade de armazenar a quinta parte. E quando você armazenar durante 7 anos, isso vai ser uma provisão que vai prosperar a terra do Egito durante os anos de fome. E aí o faraó pensou em todos os seus magos e líderes e pessoas de influência e pensou, olhe como é, não vai ter ninguém no mundo que tenha todas essas características em uma só pessoa. Escute, a sua especialidade é a chave para o seu destino. Você tem algo que Deus está lapidando em você, forjando, aleluia, eu creio nisso. Tem algo que Deus está forjando você, e essa forja é preparando uma chave para abrir a porta do seu destino. Creia nisso em nome de Jesus. Deixe Deus esticar a sua especialidade, deixe Deus aumentar a sua especialidade. E aí Faraó diz, só um pouco José, conversa com 2, 3, viu, e agora, barbaridade, homem do céu, o que nós vamos fazer? Tem o Zé, tem esse, tem aquele, não, o Zé já está certo. Aí Faraó vira para José e diz assim, não vou encontrar um homem igual a você. Você aceita esse cargo de ser o segundo homem no comando da terra do Egito? Vai ter só uma diferença entre eu e você, o trono. Vocês sabem que essa pregação começou quando eu estava no meu quarto de oração, aleluia. E Deus falou comigo, o colar de ouro é do faraó. Foi assim que essa pregação começou. Deus vai colocar riqueza na sua vida, mas não é sua. Você vai ser mordomo e administrador na terra. Amém? Eu quero que você entenda isso. Quando Deus te der riqueza, não é tua. Você é mordomo e administrador. O colar de ouro, as vestes,
a carruagem é do faraó, você vai usar, mas não é tua. E foi assim que Deus começou a falar comigo nessa palavra. Amém? E Deus falou comigo, não se apegue ao colar de ouro, porque o colar de ouro não é seu. Aleluia. E aí, vem 7 anos de fartura, José casa, José tem sua esposa, ele tem 2 filhos, e quando nascem os filhos é comum para um povo hebreu dar um nome que tenha uma conexão com a história e a fase da vida. E ao primeiro filho ele dá o nome de Manassés, que foi o tema da mensagem da semana passada, e Deus me fez esquecer o meu sofrimento e a casa do meu pai. E ao segundo filho ele dá o nome Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Você pode abrir suas mãos onde você está? Teve momentos que você pensou em viajar, que você estava desgastado, em meio a dificuldades, em meio a situações, talvez difamações, talvez dívidas, talvez tristeza, rejeição, e você pensou até em ir embora de Fraiburgo, e você falou, eu vou embora, eu vou para o litoral, eu vou para outro lugar, eu não quero mais essa cidade, eu vou tentar minha vida em outro lugar, aqui não, nada dá certo para mim. Abre sua mão em nome de Jesus, e Deus vai te fazer prosperar na terra onde você tem sofrido. Depois Deus pode te levar a qualquer nação do mundo, mas hoje Ele quer mostrar para os seus vizinhos e parentes que Ele te escolheu, que Ele te ama e que Ele tem um propósito na sua vida e que Ele é um Deus zeloso sobre ti. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Você crê nisso? Aleluia! Que você comece a orar no Espírito e você comece a dizer comigo essa palavra, tem algo para ser extraído aqui, tem um azeite para ser extraído nessa noite, eu quero. E agora ele assume essa posição, vem os anos de fome, e tudo acontece como ele tinha revelado, e agora ele está nessa posição de riqueza, de administrador, de mordomo, de líder. Mas ainda falta se cumprir uma promessa de Deus. Mas Deus não é homem para mentir. Deus vai cumprir a promessa dele. Eu amo o começo desse texto. É um dos meus textos preferidos da Bíblia e eu quero ler junto com você. Nesse patamar do sucesso de José, voltamos lá aos seus irmãos e ao seu pai. Escute isso antes de eu ler. No momento onde as coisas se encaixarem, a prosperidade vir e você for abençoado na terra onde você tem sofrido e você prosperar, eu quero te dizer algo, se prepare. Todos nós, segundo a um princípio chamado a jornada do herói, precisamos voltar ao nosso passado para resolver questões não resolvidas. Assista um filme, você vai ver que é uma pessoa simples, pequena, sem muita capacidade, ela é convocada por alguém a uma missão. Assista os filmes de heróis, de guerra, ela vai passar por um período de mentoria, todo filme tem isso, algum mentor vai treinar ela para algo superior, ela passa por esse período de provação, ela se torna um guerreiro, um herói, um líder, alguém importante, alguém que vai ser o protagonista do filme. E aí quando chega no momento do ápice, ela vence a batalha, e ela vence a guerra, ou ela vence seus inimigos, ou ela se destaca. Assista o final do filme. A maioria dos filmes de Hollywood utilizam essa base para o seu roteiro. No final eles têm que voltar, lá para a cidadezinha, lá para a casa do seu pai, da sua mãe, lá para os seus irmãos, lá para a sua mulher, lá para alguém, e tem que voltar. Nós não temos como trilhar uma jornada sem em algum momento ter que voltar. Você pode ter virado as costas para o seu passado e você pode viver ignorando o que aconteceu com você por causa da dor que você sentiu. Mas vai ter um momento que você vai ter que encarar seu passado. E hoje Deus quer te mostrar o porquê isso é importante. Amém?
Ah, não falaram amém tão animado, né? Não querem o passado? Não tem querer. Gênesis 42. Vamos ler pausadamente, eu quero que você acompanhe comigo. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Eu falei que esse é um dos meus textos preferidos da Bíblia. O pai chegando, tá, vão morrer de fome? Levanta, vamos fazer alguma coisa, se mexam. Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desço até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José, aqueles 10 que, aqui é o parentes do pastor, aqueles 10 que fizeram tudo aquilo para eles, aquela cachorrada que eles fizeram para eles, desceram ao Egito para comprar trigo. Versículo 4. Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão lendo o que eu estou lendo? Os filhos de Israel estavam com os outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito. E era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então, escuta, vocês estão comigo? Vocês estão comigo nisso? Vocês estão lendo o que eu estou lendo? Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Você consegue imaginar eles dizendo: nós somos honestos, e dentro dele tinha uma guerra. Vocês não são honestos, vocês me venderam. Versículo 11, mas José insistiu: não, vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora na casa com o pai, e o outro já morreu. E as feridas abertas, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem alguns de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. Agora é a vez de José prender os irmãos. Continuem comigo. Versículo 18. No terceiro dia José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, faça o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras. Trago-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Aquele que foi preso
agora aprende. Aquele que eles quiseram matar, agora ele também está ameaçando de matar. Eles se prontificaram em fazer e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. E agora eles lembraram do irmão que eles venderam. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Versículo 23. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, porque ele falava com eles por meio do intérprete. Esse José, hein? Versículo 24. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Feche os teus olhos. Pai Celestial, não tem trabalho para o pregador aqui hoje. Esse texto está falando ao nosso coração e já está cortando. Eu oro para que uma unção gloriosa venha para esse ambiente. Eu oro para que a mesa de cirurgia do Espírito Santo seja preparada nessa noite. Feridas da alma serão curadas. E o Senhor vai fazer coisas aqui hoje que nós não esperávamos, não estávamos preparados para tudo que Deus quer fazer nessa noite, nesse lugar. Mas nós dizemos sim à Tua palavra. Pode mexer, pode curar, Senhor. Eu te dou, Deus, meu amado amigo, Espírito Santo, eu te dou a preeminência e essa oportunidade te devolvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, Paulo Roberto. Eu acho que nós deveríamos colocar no púlpito aqueles já que você já tira o lenço assim. Amém? Eu estava pregando uma mensagem muito linda e Deus estava falando comigo e eu estava empolgado, Manassés e Efraim, e o Senhor me fez esquecer, e o Senhor me fez prosperar, e aleluia, e tal. Só que passou uma semana do sábado até hoje. E Deus me fez uma pergunta e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Quando José deu o nome para os filhos, ele estava curado? Quando José deu o nome para os filhos, estava tudo resolvido? Será que ele estava bem curado quando ele disse: Deus, aleluia, Deus me fez esquecer da casa do meu pai e do meu sofrimento? Eu vejo José dizendo: e eu coloquei uma pedra em cima disso, não toco mais nesse assunto e vivo minha boa vida. Até Deus pegar José e fazer ele encarar o seu passado. E hoje você não pode escapar disso. Amém? Será que José estava realmente curado? E eu vou trazer 9 características de um líder ferido. E esse é o título da mensagem. 9 características de um líder ferido. Deus tem te dado uma esfera de liderança. Talvez seja na empresa, na sua casa, com seus filhos, ou na igreja, no PG. Deus está entregando para você uma esfera e te colocando numa posição de líder de algo. E a mensagem dessa noite é a seguinte: será que você está curado? Sim, pastor, aleluia, toda honra e toda glória a Deus, já fui para o encontro com Deus, já fiz veredas antigas. Aí vem a turma do Homem ao Máximo, eles têm uma soberba incutida neles. Eu já fiz o Homem ao Máximo, o Comunicação, Sexo e Dinheiro, o Marido Irresistível. Lá no meu PG tem uma pessoa específica, se ele estiver assistindo essa mensagem, ele sabe de quem eu estou falando, que ele diz: não, eu já estou no meu 3º curso. E nós começamos a nos sentir curados. Eu sou pastor. Eu pensei isso quando fui fazer o encontro com Deus. Não, eu sou pastor, eu estou curado, eu já perdoei. E daí no encontro com Deus eu fui esmagado.
Aí, quando eu fui fazer veredas, eu pensei, não, só vou fazer, né, para acompanhar o pessoal da igreja, né, para saber do que se trata, para ver se não tem nenhuma heresia. E aí vocês sabem o fim da história. Aí agora eu estou num processo de discipulado, sendo discipulado só para implantar na igreja um ministério de discipulado. Estou tentando escapar, não está dando. Deus tem mostrado que tem áreas que precisam ser curadas. E eu quero trazer para vocês, através desse texto e dessa história, 9 características de um líder ferido. Ah, mas eu não sou líder. Então já vai preparando, porque você vai ser. Em algum nível. Nós temos que liderar nossos filhos, ou na empresa, ou em casa, sabe? Em algum nível, Deus vai te colocar nessa esfera. Amém? E tem alguns aqui que não estão querendo ser líder de PG. Não quero ser líder de PG, não quero me envolver, não quero liderar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até quando você vai resistir ao Espírito de Deus? Deus quer te dar uma esfera de influência e de liderança, porque nós temos um mundo para alcançar, em nome de Jesus. Primeira característica, então essa palavra é para todo mundo. Então, primeira característica das 9 características de um líder ferido. A primeira característica de um líder ferido é que ele usa máscara, não se deixando conhecer, protegendo-se. Vocês vão perceber que os irmãos de José não conheceram José. Ele estava com a roupagem do Egito. Ele falava com eles por meio do intérprete. Ele colocou uma barreira de proteção. Muitas vezes nós colocamos máscaras, não é porque somos falsos ou cara de pau. Muitas vezes nós colocamos máscaras para nos manter seguros, porque não queremos nos ferir mais. Então, se nós nos mostrarmos ao mundo ou às pessoas, elas vão nos conhecer e nós vamos nos abrir, e aí nós podemos nos machucar de novo. Então nós nos fechamos numa concha. Eu falava com a Janete ainda ontem, quando nós nos colocamos numa concha, nós nos fechamos para as pessoas porque nós não queremos mais nos machucar. Aí nos deparamos, né, Dudu, que nos fechamos para Deus. E aí chegamos à conclusão, tudo isso é do Veredas. Aí chegamos à conclusão que se queremos nos abrir para Deus, precisamos nos abrir para as pessoas. Então, se você não confia mais em ninguém, se você prefere viver sua vida isolado, construindo muros ao seu redor, se você não quer se expor. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com PG em Monte Carlo. Eu me lembro que houveram pessoas que falaram para mim, pastor, eu não quero participar do PG. Eu falei, por quê? Se expõe. E nós vamos criando essa barreira, e quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: e todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Porque lá em Coríntios, Paulo está falando de Moisés que colocou o véu, e aí acabou a glória, mas Moisés continuou com o véu, para mostrar que ele era uma pessoa ungida. E Deus começou a me pegar. E eu quero me abrir aqui nessa noite. Eu tenho usado uma máscara há tanto tempo. E eu tenho contado uma historinha falsa, mentirosa para mim mesmo e tentado mentir para mim mesmo. Mas todos vocês aqui nessa igreja já ouviram um discurso barato meu. Um discurso sem vergonha e barato. Onde eu digo, não, sou uma pessoa reservada, eu e a Dai preferimos nos resguardar e eu quero ser amigo de vocês por 30 anos, então por isso eu me reservo. Isso é uma máscara de um líder ferido. Porque eu não quero me machucar de novo. Mas enquanto fico fechado para as pessoas, permaneço fechado para Deus. Todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Quando não estamos com a face descoberta, não somos transformados. Até quando você vai viver numa concha?
Até quando você vai contar essas historinhas igual eu? Eu estou quebrado. Eu estou aqui diante da igreja quebrado. Para dizer assim, ó, na tentativa de me proteger, eu menti. Eu não sou uma pessoa reservada. Mas eu me machuquei. E porque me machuquei, tenho tentado nos últimos anos me proteger. Mas se eu estou com a face coberta, não estou sendo transformado. Se eu quero me abrir de novo a Deus, e eu quero, preciso me abrir de novo às pessoas. E daqui do púlpito hoje quero pedir perdão, porque por muito tempo eu fui um líder ferido. Quando Deus falou comigo sobre essas 9 características, eu me vi. Eu falei, Senhor, eu tenho que pregar uma mensagem positiva sobre o quanto Deus quer nos levantar e viver o Efraim. E o Senhor falou, será que o Efraim era Efraim mesmo? Será que o Manassés era Manassés mesmo? E eu quero perguntar para você, qual máscara você tem usado para se proteger de ter sido ferido? Quer ver? Tem pessoas aqui que foram feridos com igreja. E hoje em dia não é difícil você ser ferido com igreja. E talvez você está aqui, mas você está com um pé na frente e outro atrás. E talvez você, às vezes, sente que o Espírito Santo está te impelindo a mergulhar e a viver um chamado, mas você está com o pé atrás dizendo, eu não quero me machucar de novo. Segunda característica de um líder ferido: fala asperamente. Um líder ferido fala asperamente, com razão. Eu vou parar de me confessar. Já deu, já fiz minha parte de hoje, então agora o que eu tenho para resolver com Deus, vou resolver no apelo. Mas a pergunta é para você, quantas vezes você tem falado asperamente com as pessoas, sendo grosseiro, sendo áspero, sendo duro, ou sendo incisivo? Com filho, com marido, com esposa. Vamos lá na empresa, aguentamos bucho do patrão, ficamos quietos, baixamos a cabeça, chegamos em casa, xingamos a esposa, os filhos e o cachorro. Por que estamos falando asperamente? Da onde está vindo essa dureza? Da ferida. A Bíblia diz, e vocês leram aqui junto comigo, quando começa o texto, e diz assim, quando José, olha só, José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e falou com eles asperamente. O problema, pessoal, é que quem fala asperamente sempre está com a razão, matando a pau, não vê dor, não vê problema, por cima da carne seca. O que Deus está querendo tratar com você hoje? Eu lembro que a Daiane chegou para a nossa terapeuta, a doutora Ilma Cunha. Eu amo aquela mulher, eu até estou devendo de mandar uma mensagem. Essa semana eu me lembrei dessa mulher, uma mulher de Deus. Uma mulher que foi a minha terapeuta no momento de crise da minha vida. E eu emprestei minha terapeuta para a Daiane, que ela estava com as crises dela. E a Daiane falou para ela assim, eu tenho tido muita raiva. E aí a doutora Ilma Cunha, na sessão, perguntou assim, raiva de quem? Da onde vem essa raiva? E ali foi a sessão, né? As psicólogas aí sabem como que é, né? Aí foi a sessão. Da onde está vindo essa raiva? Por que asperamente? E todo mundo, vocês conhecem o contexto, vocês sabem que quando José viu seus irmãos, aquele José que estava tudo certo, tudo resolvido, tudo bem, mexeu com aquele vírus dentro dele, acionou a raiva, acionou a dor, e agora ele estava falando asperamente. Todo líder ferido fala asperamente. Terceira característica de um líder ferido:
Lembra-se do passado com dor. José, numa hora ali, ele sai de perto, ele vai lá num canto chorar. Mas perceba, a gente acha bonito esse choro, mas ele vai lá chorar, chora, 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 volta e diz assim: seus vagabundos, vem cá, agora nós vamos resolver isso aqui. É um choro da dor, mas não é um choro de que está tudo bem. Ainda tem ferida para ser curada. E eu venho nessa noite da parte de Deus nesse lugar, dizer que você tem se sentido e falado que está curado, mas tem ferida ainda que Deus quer curar, e nessa noite Deus está querendo especificamente mostrar algo que Ele quer curar na sua vida. E glória a Deus por isso, porque tem cura para você. Tem milagre para você nessa noite. Um líder ferido, lembra-se do seu passado com dor. O Salmo 77, versículo 3 diz: lembro-me de Deus e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Seus corpos sentem dor e suas almas sofrem. Jó 14, 22. Você lembra do passado, aquilo ainda te dói. E algumas coisas, quando elas percebam isso, meus irmãos, você está vivendo sua vida de boa, está tudo bem, de repente você vai numa festa de família, e aí encontra algum tio seu, e aí aquele tio faz um comentário da sua adolescência, lembra de algum acontecimento engraçado, e do nada, você não sabe o porquê, você está naquela festa de família e alguma coisa dentro de você está muito fora do lugar. Um desconforto, algo ruim. E você às vezes não tem nem consciência disso. Mas um líder ferido lembra do passado com dor. Ainda dói. Quarta característica de um líder ferido: acusa. Líder ferido gosta de acusar os outros. Uma pessoa ferida, ela está sempre acusando os outros, ela está sempre culpando os outros. João 8,6, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com seu dedo. Os fariseus eram líderes feridos, eles estavam julgando, acusando, culpando, querendo apedrejar. Todo líder ferido acusa as pessoas. Eu passei uma situação recentemente e algumas pessoas com quem eu estava muito chateado, e eram pessoas de um contexto específico, e eu estava acusando, julgando, acusando e tal, e Deus falou comigo muito, eu não sei, eu estou começando a ter a impressão que eu demorei 20 anos para começar a entender o que é a voz do Espírito. Comigo, ela é meio direta, meio fria, meio sem rodeios, não sei se alguém mais se identifica com isso. Parece que eu oro e faço um pedido a Deus, quando é Deus, é um negócio meio duro, assim, meio rápido, assim. Tem muito amor de Deus para nós, mas em alguns momentos Ele não faz cerimônia. E eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo muito rápido, assim: você nunca amou essas pessoas? Você está falando de um jeito como se nunca tivesse amado, você nunca se relacionou profundamente em amor com essas pessoas? E Deus trouxe uma palavra para mim que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Deus falou: antes de julgar, resgate os verdadeiros sentimentos do seu coração. Porque é muito fácil, quando você está ferido com alguém, você julgar a pessoa e esquecer todo o bem que aconteceu. Você gospe no prato que comeu e esquece todo o bem que você já teve com aquela pessoa. E Deus falou comigo: e eu sofri. Resgate o bem. Quinta característica de um líder ferido: todo líder ferido rejeita. Ele fingiu que não os conhecia. Ele falou asperamente, ele colocou eles na prisão. Ele começou a ameaçar os seus irmãos de morte. Ó, o líder curado. Manassés e Efraim, está tudo certo. Mas agora ele está querendo matar os irmãos dele. Todo líder ferido rejeita. Sexta característica de um líder ferido: não ouve o que não quer ouvir.
Todo líder ferido não ouve o que ele não quer ouvir. Os seus irmãos começaram a explicar algumas coisas, mas ele se fechou para os seus irmãos. Ele ouviu o que ele quis ouvir. Quando você está ferido, você não ouve o que a pessoa está falando. Você tem um filtro. Esse filtro se chama dor. E só entra o que você quer que entre. 7ª característica de um líder ferido: faz demandas. Os outros precisam provar que são dignos. Tem mais 2, calma. Todo líder ferido, ele faz demandas. Você começa a ver que ele começa a criar uma série de protocolos e exigências. Igrejas onde a liderança do pastor é uma liderança cheia de exigências. As pessoas têm que provar que elas são dignas. As pessoas têm que provar que elas honram. As pessoas têm... Líder ferido. Líder ferido. Líderes feridos, eles fazem as pessoas terem que provar que são dignas. 8ª característica de um líder ferido: um líder ferido faz os outros sofrer. Não tem escapatória. Quando um líder, uma pessoa é ferida, ela faz os outros sofrer. José viu seus irmãos e os reconheceu, mas agiu como se não os conhecesse, foi áspero com eles. E agora vem a última, 9ª característica de um líder ferido. O líder ferido entristece. Ele entristece-se, mas é uma tristeza egocêntrica. Não é uma tristeza altruísta, é uma tristeza egocêntrica, egoísta. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz o seguinte: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Justiça própria como trapo de imundícia. José ia no canto, chorava, voltava, continuava querendo vingança. E agora eu tenho uma pergunta para você. Quando se cumprir as promessas de Deus na sua vida, você crê nisso? Eu não posso permanecer a minha vida sem crer que Deus tem algo preparado para mim e que eu vou viver a plenitude do meu chamado, a plenitude do meu ministério, a plenitude da minha família, a plenitude da minha prosperidade. Eu tenho pregado isso para vocês. Nós vamos viver o que Deus sonhou e o que Deus tem, e Deus vai nos colocar numa posição abençoadora e numa posição de honra. E quando eu assumi essa posição, e quando eu estiver nessa posição, qual vai ser a resposta do meu coração em relação às pessoas que me feriram? Vai ser uma resposta à la Damares: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, e eu vou falar asperamente com eles. Eu já vi pregador falando isso. Agora quer me convidar? Agora quer pegar o bebê no colo? Já ouviram essa expressão? Na hora que eu estava na pior, me desprezou. Líder ferido. Líder ferido. Qual vai ser sua resposta ao teu passado quando Deus te colocar numa posição de honra? Qual vai ser a sua resposta? Vamos criar um cenário. Imagine que em algum momento seu pastor feriu você. O que é muito possível, provável, estatisticamente super possível. Aí o seu pastor gelou você, te coloca na geladeira ministerialmente,
E o teu pastor parece que não dá bola para você. E você começa a alimentar tantos sentimentos assim, tipo, puxa. Mas Deus é bondoso com você. E Deus é contigo, porque Deus não te abandona. O teu pastor pode te abandonar, mas Deus não te abandona. Aí as coisas vão acontecendo. E Deus te prospera. E Deus te sustenta, e Deus te dá graça, e Deus te dá unção, e Deus te abençoa. E aí a igreja onde esse teu pastor ministra e lidera, ela começa a passar por uma crise, o que nós já passamos inúmeras vezes aqui nessa igreja. E quando o pastor começa a passar por uma crise, e a igreja começa a passar por uma crise, o pastor, contrariado no seu orgulho, ele precisa chamar você. E ele precisa da sua ajuda. Qual vai ser a sua resposta? Ah, pastor desgramado. Na hora de me isolar, você me isolou. Na hora de me ignorar, você me ignorou. Mas Deus é comigo, eu estou abençoado. Qual vai ser a sua resposta? Da mesma forma, vamos inverter e criar um segundo cenário para ser justo com os pastores, que também vamos lá, né, gente? Preciso ajudar a minha classe. Imagina que você é um pastor de um pequeno ministério. E você está... agora estou querendo falar com dor. E você está se esforçando, dando o seu melhor, tentando fazer a coisa dar certo. Mas é um ser humano tão cheio de limitações e você está se esforçando. E o diabo levanta pessoas para te ferir. E essas pessoas, sem saber ao certo o que está acontecendo, te ferem. Mas daí você é um pastor de oração, e fiel a Deus, com os seus defeitos. E você vai seguindo o ministério e Deus te dá graça. E aquelas pessoas, elas vão se afastar, falar mal de você, criticar você, elas vão zombar de você, te rejeitar. Mas daí Deus te abençoa como pastor e líder do ministério. E levanta. Porque qualquer coisa é a boa mão de Deus que faz. E aí quando tudo dá certo e prospera e Deus começa a te dar graça, essas pessoas vão voltar ao seu ministério. Como você vai receber? Como você vai tratá-las? Asperamente. O líder ferido. O líder ferido trata asperamente. Mas o Senhor é bom. José se revela aos irmãos, chora. Há uma pseudo-reconciliação. Nossa, pastor, mas agora não é a reconciliação, agora é a cena que você até chora quando você prega. Mas Deus falou comigo, calma, Jonathan, não fica tão confiante nessa reconciliação, porque na hora de servir o prato de Benjamim, ele serve a mais. José é tão curado, que na hora de servir o prato dos irmãos, o de Benjamim, ele serve a mais, ele dá uma porção dobrada para Benjamim, que é algo que não tinha nada a ver com aquela cachorrada que os irmãos dele fizeram com ele. Ainda tinha ferida e Deus falou comigo e eu quero convidar você. Tem alguém aqui que quer ouvir de Deus nessa noite algo que vai mudar a sua vida para sempre? Você quer ser curado, você crê nisso? Aleluia, 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 aleluia. Vá para Gênesis capítulo 50. Espere o desfecho. O capítulo 50 é o último capítulo do livro de Gênesis. Deixa eu dizer algo para você. Enquanto as cortinas não se fecharem, a história ainda não acabou. Enquanto não se fecharem as cortinas, a cura ainda não acabou. Deus ainda quer te curar de coisas. Enquanto não se fecharem as cortinas, ainda dá tempo de Deus tratar algo na sua vida. Você crê nisso? Gente, eu preciso da tua ajuda, porque o Senhor falou tanto comigo que eu não posso ficar animado sozinho, mas eu estou animado com Jesus.
Vamos ler? Aleluia, aleluia, aleluia. Gênesis 50, do 15. Aí, escutem. José traz o pai. O pai vai ver o filho que pareceu morto por tantos anos. E vem Benjamim, e vem as famílias, e vem todo mundo para o Egito. E José vai receber eles, e o faraó vai ser favorável a eles por causa de José. E aí, passa o tempo, passa os anos e o pai morre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o pai morre, é hora dos irmãos acertarem as contas. Vocês lembram de Jacó e Esaú? Falou, meu pai vai morrer, vai passar os dias de luto, e eu vou matar meu irmão Jacó. Quando morre um pai ou uma mãe numa família, conflitos vêm. Saibam disso. Mas Deus está querendo curar você completamente. Deus está querendo curar você completamente. E talvez a partir do momento desses níveis de cura que Deus vai te curando, Ele vai entregando as chaves da próxima fase do seu destino. Aleluia. Amém? Olha isso. Versículo 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, parentes do pastor, esse bilhete é verdade. Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos e que o tratem com tanto, não, e que não o trate com tanta maldade. Não, desculpa. Fiquei tão empolgado com esse bilhete, é verdade que errei. Peço que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado José, agora José chorou. Versículo 18. Depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele. Aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Meu Deus, gente, meu Deus, que isso? Agora José saiu do lugar de Deus, só no capítulo 50, do julgamento, da posição de juiz. Agora José saiu do lugar de Deus e agora não tratou eles asperamente. Olha só o que ele diz. José, porém, lhes disse: não tenha medo. Agora apareceu um homem quebrantado, agora apareceu um líder curado, aleluia. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, Quem reina sobre a sua vida é o Senhor, independente do que te façam. A sua vida não está na mão dos seus irmãos, a sua vida não está na mão do seu patrão, a sua vida não está na mão do seu pastor, a sua vida não está na mão dos seus pais. A sua vida, ela é conduzida, guiada, sustentada pelo Altíssimo. Aleluia! Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Fique em pé, fecha os teus olhos. Vocês planejaram mal contra mim, mas o Senhor pegou o mal que fizeram contra você e o tornou, e o converteu, e o transformou em bem. Aleluia! Yes! É com você essa palavra nessa noite. Todo o mal que fizeram contra a sua vida, se sobre sua vida está o Senhor o transformou em bem. A equipe de música pode subir. Aleluia. Vamos continuar, eu vou continuar lendo para você. Eu já nem estou enxergando mais. Versículo 20: vocês planejaram mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem. Vocês estão ouvindo? Tem alguém ouvindo? Diz amém.
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aleluia! Enquanto não chegar o capítulo 50 da sua vida, ainda não está totalmente curado. O Senhor ainda está curando até o ponto que você vai poder dizer: é Deus sobre a minha vida. Até o ponto que você vai poder dizer: não tenha medo, eu vou sustentar, eu vou cuidar. E lhes falou amavelmente. Que isso, gente? Colocaram agora esse versículo aqui que eu não tinha lido. Nós temos uma decisão para tomar nessa noite, eu e vocês. Eu amo essas pregações onde eu faço um apelo para todo mundo me perdoar e zerar minha conta de pecados. Mas nós temos uma decisão para tomar. Deixa eu dizer algo do meu coração. Desde os meus 16 anos eu tenho uma impressão, uma convicção divina no meu coração, que Deus escolheu essa cidade e inclusive essa igreja para mostrar que Ele é Deus. E eu creio nisso desde os meus 16 anos. Eu já fraquejei, eu já errei, eu já feri vocês tantas vezes. Eu já me feri, eu já me fechei, eu já usei máscara, tudo isso aqui, desses nove características, eu já cometi todos esses erros tantas vezes com vocês, inclusive. Mas nós hoje precisamos tomar uma decisão nesse altar, para que Deus possa virar a página, acabar o Gênesis e começar o êxodo de um novo tempo e começar uma nova história. Nós precisamos chegar no capítulo 50, nós precisamos começar a falar amavelmente. Nós precisamos começar a chorar de verdade. Nós precisamos tirar a máscara, parar de usar intérprete, tirar o véu, rasgar o coração e dizer: é isso aqui que eu sou, não sou melhor que isso, mas eu quero cuidar de você. Aleluia, aleluia. No ano de 2026, nós estamos recebendo uma marca no DNA dessa igreja. Em 2025 nós implantamos PGs. Nesse ano Deus está nos dando o último item da nossa visão, que se chama discipulado. E esse discipulado é um óleo precioso que vai descer na cabeça e vai escorrer pela barba de Arão até as vestes. Deixa eu anunciar isso no final dessa pregação. Nós começamos a igreja fazendo culto. Do culto evoluímos para ministérios. Dos ministérios evoluímos para PGs. E agora nesse ano e nesse culto, oficialmente diante de vocês, mediante essa palavra, nós chegamos no núcleo da nossa visão. Discipulado. Discipulado para líderes por primeiro. Como que começou essa história para vocês saberem? Eu mandei uma mensagem no grupo de líderes da igreja e disse: pessoal, o pastor Márcio Lago, Juarez Lago, nos recebeu como seus discípulos, e pela primeira vez, oficialmente, nós passamos a ter um discipulador e um mentor comprometido conosco. E eu e a Daiane passamos a fazer discipulado toda semana. A partir disso, depois de um período de meses, nós convidamos o Eduardo e a Carla para serem nossos discípulos. Até então nós éramos amigos antes, depois colegas de trabalho. Mas há poucos meses, o Eduardo e a Carla, mesmo sendo da nossa idade, mesmo tendo mesmo tanto de experiência que nós ou mais, eles aceitaram e se submeteram,
E a gente sentiu isso a nível de coração e espírito, que eles se tornaram nossos discípulos. E uma vez por semana nós nos reunimos, não tem nenhum maior ou menor, é todo mundo igual, mas é só diferença de função. E nós estamos caminhando em discipulado. Os 4 pastores se reúnem para estudar a Bíblia, porque o discipulado não é bater papo, é ir para a Bíblia para corrigir nossa vida de acordo com a palavra. Depois do Eduardo e da Carla, nós abrimos nosso segundo grupo de discipulado, onde nós estamos com 3 casais, que são líderes e supervisores de PGs, e inclusive o Lucas e a Grazi, que são líderes de Lebon Regis. E esses supervisores de PGs, eles estão comprometidos conosco em discipulado. Não é reunião para decidir o rumo da igreja, não é estratégia, apesar de que tudo isso é importante e precisamos, mas é coração. O próximo passo é os supervisores de PGs começarem a discipular os líderes de PGs. O próximo passo é o Eduardo, que está sendo discipulado, o Eduardo e a Carla começarem um microgrupo de discipulado deles. E nesse ano, e nesse culto, e eu louvo a Deus por isso, nós estamos chegando ao núcleo da nossa visão. Porque ser um líder é chegar aqui e dizer para vocês, isso é a nossa igreja. Então acreditem, nós vamos diminuir a quantidade de eventos, e nós vamos focar na quantidade de tempo caminhando juntos, através de um discipulado bíblico. Mas não é estudo bíblico, é coração, e é comprometimento. Eu não tenho tempo hoje para explicar os detalhes da estrutura, mas eu e a Daiane estamos ligados a um ministério chamado Igreja Discipuladora, IIFD, Instituto de Igrejas que intencionalmente fazem discípulos. E Deus tem pegado a nossa vida e mudado a nossa visão. Então por isso, antes de fazer o apelo, eu quero pedir perdão honestamente a vocês, principalmente por muitas vezes ter me escondido numa concha, uma falsa aparência de reservado, discreto. Era uma máscara para não me machucar de novo. Deus falou comigo que aqui pastores serão restaurados, pastores serão consagrados, líderes, pessoas capacitadas serão restauradas, pessoas que se afastaram por anos serão restituídas e serão levantadas. E Deus falou comigo, vocês vão ser uma igreja que vocês vão poder trabalhar com todo mundo, não vai ter um ou outro, ou escolha, ou isso, não, Deus vai trabalhar, nós vamos trabalhar com todo mundo. Então vocês vão sair desse culto sabendo que a visão da nossa igreja é uma igreja discipuladora. Vai dar trabalho, mas a minha meta é que até o final do ano nós consigamos chegar com discipulado para os líderes de PG, para ajudar os líderes nessa demanda que eles têm de liderar PGs. E os líderes de PG serão discipuladores dos seus PGs. E nós vamos viver mais na palavra e no relacionamento do que evento, do que estrutura, porque mais importante que a treliça é a videira. E nós nos conectamos a um movimento mundial de discipulado através da Igreja Discipuladora, Elaine Schuller, David Cornfield, Edmund Chan, e nos conectamos a algo que está mudando o mundo, e vai mudar a nossa cidade e a nossa igreja, amém? Feche os teus olhos. Nós vamos cantar uma canção, eu não vou nem insistir, e se vocês não vieram no apelo hoje, eu não vou nem brigar, mas vou lhes falar amavelmente, aleluia. Me perdoe pelas bobeiras, me perdoe pelos dias que perdi a paciência, me perdoem por isso, meus irmãos. Eu quero convidar alguém que queira chorar de verdade no capítulo 50 de Gênesis. Nós vamos cantar uma canção. Se você está disposto a tirar a máscara e dizer, Deus, eu aceito que eu ainda sou um líder ferido, vem aqui na frente. Se ajoelha aqui, ou de pé,
ou se ajoelhe no seu lugar. Eu não vou fazer exigências. Aleluia, aleluia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser. Se você quer quebrantar seu coração, essa é a noite. Se você diz, ainda tem coisa para Deus curar aqui, Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. vamos dizer, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Enquanto isso a igreja canta, vamos dizer, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor. porque tudo Que há dentro do meu coração necessita mais vamos dizer, de ti. dizer, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. eu quero ser Senhor amado, aleluia, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. eu quero ser, eu quero ser Um vaso novo. Senhor, nos ajoelhamos na sua presença. Como disse David Cornfield, a sua vontade pode ser boa e perfeita, mas não agradável. Como é duro, Deus, reconhecer nossos erros e reconhecer que ainda precisamos ser curados. Como é duro reconhecer que ainda temos agido com aspereza. Como é duro reconhecer que ainda usamos máscaras. Como é duro ainda sermos, ó Deus, tão resistentes ao teu agir. Mas essa igreja não é de homens, e nós não estamos aqui para fazer nossa vontade.
Nessa noite nós nos humilhamos e pedimos o teu perdão. Repita comigo, querido e querida, nessa noite toda a igreja diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu me abro, pode curar toda ferida e sarar a minha alma. E me capacita a tirar a máscara, a falar amavelmente e a estar disposto a receber de coração aberto os meus irmãos e irmãs. Nós oramos em nome de Jesus. Ainda repita comigo, diga assim: Senhor, mas nessa noite eu reconheço que todo mal feito contra mim, o Senhor é soberano e fiel para transformar em bem. Por isso declaro que renuncio a toda idolatria e confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Deus. Tiro do altar qualquer pessoa que durante anos ocupou um lugar onde minha vida estava escravizada pela mágoa e rancor. Mas nessa noite devolvo a Deus o lugar de Deus, e nenhum mal pode prevalecer a vontade de Deus para mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se levantar, você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado, perto de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Qual é a missão da nossa igreja? Você pode dizer daí para que eu possa ouvir? Ajudar as pessoas a encontrar o caminho de volta para Deus. E a partir de hoje eu quero que vocês gravem algo. Somos uma igreja discipuladora. Vai nos dar muito trabalho. Mas tudo vai dar trabalho, então vamos trabalhar para alguma coisa boa. Fazer evento dá trabalho. Vamos trabalhar para algo profundo e precioso diante de Deus. Amém? Pai, nós te damos honra e glória, louvor e adoração. Quando Jó orou pelos seus irmãos, um tempo de prosperidade veio sobre ele. Eu oro para que nessa noite essa palavra seja um divisor de águas, e eu declaro que os cães do inferno não nos impedirão de passar pela porta do nosso destino em Jesus, e nós vamos viver os sonhos de Deus. E eu oro para que Deus venha consolidar a nossa vida. Aleluia. Eu oro para que o Senhor venha consolidar e compactar a nossa visão. Nós temos uma missão, Deus, que é ajudar as pessoas a encontrar o caminho de volta para Deus. Nos PGs nós temos uma meta de termos 300 pequenos grupos nessa cidade até 2030. Mas não nos deixe ir sem Tua presença. Não queremos fazer líderes feridos estarem na liderança.
Vem curar a tua igreja. Vem sarar o altar, para que possamos viver os sonhos de Deus. Você pode levantar suas mãos onde você está. Você pode levantar suas mãos bem alto. Tudo que você for fazer para Deus, faça bem. Levanta a mão, bata a palma, adore a Deus. Sabe, sempre que for para Deus, levante as mãos bem alto. E nós vamos terminar esse culto declarando nessa noite que nós estamos sendo levados a um novo nível, a um novo tempo, a um novo patamar, a uma porta dourada onde o Senhor vai nos levar a viver os sonhos de Deus. Você crê nisso? Receba isso sobre a sua vida. O Senhor converterá todo mal em bem. Aleluia. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Vamos dizer nessa noite: Espírito, Espírito, levante a sua mão, diga isso. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, renovo de Deus. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Levante a sua voz e diga nessa noite: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. que Deus derrame sobre ti bênçãos numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz em nome de Jesus, amém? Vai em paz, boa semana, bom domingo. Domingo é o dia do Senhor. Nesse dia você precisa engrandecer a Deus e descansar do seu trabalho. Deus te abençoe em nome de Jesus. É um privilégio ter você nessa casa para uma noite tão especial como essa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce com